Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo iremos ver o resumo da novela Te Dou a Vida. Fiquem ligadinhos aí no canal, se inscrevam, deixa aquele like e vamos de resumo. Segunda-feira, 3 de janeiro. Pedro diz a Augusto que não é o pai do filho de Gina. Augusto fica um pouco nervoso e pergunta se Gina revelou a identidade do pai do bebê. Pedro diz que não perguntou, ele não se importa e o problema é dela. Na verdade, ele está com raiva porque seus pais estavam entusiasmados com a perspectiva de um neto. Esther liga para ele para dizer que Gina partiu com Nelson. Ele pergunta se Gina falou alguma coisa e Esther comenta que as coisas entre eles não estão bem. Esther pergunta como Nelson cuidará dela e Pedro diz que vão conversar sobre isso quando ele chegar em casa. Ele encerra a ligação dizendo a Augusto que sua mãe ainda não sabe. Gina ignora a primeira ligação de Augusto. Ele liga pela segunda vez e impõe que todos têm direito à verdade. Ela pede a ele para parar de incomodá-la e encerra a ligação. Ela então grita: estúpido, nunca vou aceitar você como pai do meu filho. Esther arruma as coisas de Domingos para doação. Ela para em um suéter de tricô que havia feito para ele. Pedro a abraça. Esther se sente um pouco culpada. Domingo não tinha percebido a gravidade da doença dele. Pedro adia a revelação sobre o bebê de Gina. Augusto conta para Rosa que Gina contou a Pedro que o bebê não é dele. Você tem que saber a verdade, disse ela. Se o bebê é meu, eu tenho o direito de saber. Eu vou descobrir eventualmente, conte-me. E ela conta a ele. Ele ri e chora ao mesmo tempo. Eu sabia. Ele está determinado a fazer o que é certo com o filho, independentemente do que Gina sente por ele. Eu vou lutar pelo meu filho. Andréia liga para a amiga e conta tudo sobre a situação de Samuel e Gabriela. Ela percebeu que estava muito errada sobre Ernesto, quando ele tinha ordem de restrição contra Helena e sua família. Helena vai ao escritório e encontra Andréia. Ela diz a Helena que o bebê de Gina não é de Pedro. Nelson havia contado a ela não havia percebido na época, até que Gabriela lhe disse que Gina era esposa de Pedro. Andréia se desculpa e pede a Helena que a perdoe por seu preconceito. Helena diz: eu tenho que contar ao Pedro. Andréia concorda e Helena agradece. Elas se abraçam. Helena pega uma bolsa e sai. Irmã Bernardina ajuda Isabel a se vestir. Isabel diz que ela é legal, não como sua antiga enfermeira, que era aliada de outro, que injetou nela todo tipo de coisa depois de voltar do Canadá. A noviça disse que é bom ela se lembrar disso. Ela comenta que seu marido havia deixado dinheiro suficiente para ela viver com conforto por resto de sua vida. Seu filho não sabia de nada disso. No dia em que ele voltasse, ela colocaria o outro em seu lugar e voltaria a morar em sua casa com seu lindo jardim. Eduardo revisa um caso de atraente detetive. Inês fica com ciúmes. Ela confessa que esperava que ele fosse mais do que um amigo. Ele disse que talvez isso seja possível. Esther encontra a camisa de futebol de Domingo. Pedro experimenta. Claro que é grande demais. Ele se diverte. Helena chega e diz a ele que o bebê de Gina não é dele. Ele conta que descobriu na noite anterior e pergunta como ela sabia. Ela conta que Andréia descobriu por meio de Nelson. Pedro não acredita. Ele e a filha olharam nos meus olhos todo esse tempo. Que idiota que eu fui. Eles me enganaram. Até agora eu pensei que ninguém mais soubesse disso. Então Nelson era seu cúmplice até o fim. Eles permitiram que meu pai tivesse ilusões sobre o neto, sabendo que esse bebê não era meu. Helena está desconfortável. Esther entra na sala e pergunta o que você está dizendo. Pedro responde: esse bebê de Gina não é meu, por isso mandei ela embora. Esther fica com raiva. Eu sempre soube que ela não era uma boa pessoa, mas nunca imaginei que ela usaria um bebê para tentar segurar você. Essa é a única coisa importante que aquela mal-amada pensa. Como posso me acalmar? Ela brincou com todos os nossos sentimentos.
principalmente com o do seu pai. Ele estava tão animado com a ideia de ter um neto e, como uma tola, me ofereci para cuidar dela. Pedro acrescenta que Nelson escondeu isso deles. Nelson encontra Gina na cozinha, repreende por sair da cama. Ele lembra que ela deveria descansar. Augusto entra, exigindo saber de Gina se o filho que ela está esperando é dele. Os dois discutem. Augusto diz que vai exigir todos os seus direitos de pai. Esté entra e dá um tapa na cara de Nelson. Ela exige saber por que ele permaneceu em silêncio sobre isso, acrescentando que ele é tão mentiroso quanto sua filha. Ela continua a falar da decepção de Pedro e de tudo mais, não dando a Nelson a chance de se explicar. Pedro pergunta a Augusto o que ele está fazendo ali, e ele diz que é o pai do filho de Gina. E ele diz por que não contou antes. Augusto diz que também não sabia. Pedro olha para Gina e pergunta o que mais, Gina? O que mais há para saber? Ela balança a cabeça. Foi tudo culpa sua. Se você não tivesse me deixado no altar, isso não teria acontecido, eu não teria estado com Augusto. Gina resmunga que não sabia que causaria tanta dor. Esther não acredita nisso. Agora eu sei porque as últimas palavras de Domingos foram seu nome antes de morrer. Ele queria me contar. Ela se vira para Nelson. E você? Você é igual sua filha, você permaneceu em silêncio, sabendo o que ela estava fazendo. Eu não posso te perdoar, não posso perdoar um homem que destruiu uma amizade de tantos anos que tínhamos. Para o Domingos, você era um irmão e você falhou. Você preferiu manter a boca fechada em vez de dizer a verdade. Mais tarde, quando tudo se acalma, Nelson vai ao quarto de Gina e diz que já devia ter tratado isso com firmeza há muito tempo. Em vez disso, ele apenas alimentou seu egoísmo e essas foram as consequências. Ela quer que ele a deixe em paz, porque ninguém entende que tudo que ela fez foi por amor. Tudo. Mas você é meu pai, o que vou fazer? Você deveria estar do meu lado me ajudando. Nelson afirma que, goste ou não, Augusto tem direito sobre seu filho. Esté e Pedro vão para casa. Pedro vai pedir demissão. Esté liga para Helena. Esté diz que eles desabafaram e se sente um pouco melhor. Pedro diz que sente livre de Gina e suas mentiras. A madre visita Dona Isabel e pergunta como ela está. Ela responde que quer ficar em sua casa, que não há motivos para ela estar na casa de repouso. A madre diz que falarão sobre isso quando o filho dela chegar. Dona Isabel diz que Miguel a trata mal, mas o seu filho vai levar. A madre pergunta quem é Miguel e Dona Isabel diz que é ele, aquele que finge ser filho dela, mas ele não é. Ele é o filho de uma empregada. A madre olha para a irmã Bernardina. Preciso falar com você. Eu te vejo no meu escritório. Augusto entra no escritório de Rosa e ela percebe que ele está chateado por ela não ter contado a ele sobre o bebê. Ela explica a Augusto, parece um pouco triste. Samuel vai ao escritório do reitor para pegar o dinheiro de Gabriela de volta. Samuel não quer dever nada a ninguém. No entanto, isso não é possível. Pedro decide buscar suas coisas na oficina. Irmã Bernardina entra no escritório da madre para falar sobre Dona Isabel. A irmã Bernardina convence a não ligar para Ernesto. A madre pretende acompanhar a melodia da Dona Isabel e discutir isso novamente mais tarde. Inês fala com a irmã Bernardina e admite sentir ciúme de Eduardo. Samuel vai ao escritório de Gabriela para explicar que a universidade não vai devolver o dinheiro e ele quer retribuir a ela e diz que não há pressa. Horácio liga para Helena para encontrá-la em 20 minutos. Rosa liga para Samuel para falar sobre Gina. Ele percebe que ela sabia todo esse tempo que o bebê não era de Pedro. Horácio sugere que Helena leve Nicolas para Los Angeles. Helena não acha uma boa ideia. Rosa recebe outra bronca de Pedro. Ela enfatiza a insistência de Gina e menciona Augusto. Ele pergunta se ela sabia e Rosa diz que sim. Pedro sai balançando a cabeça. Não acredito.
A oficina inteira fala sobre isso. Luciano pergunta a Augusto como ele pôde fazer isso com seu melhor amigo. Nelson encontra Pedro, ele não pode trabalhar para alguém em quem não pode confiar. Nelson tenta explicar, mas Pedro não quer ouvir. Ele agradece a todos pelos anos de trabalho conjunto e se despede. Ernesto liga para Irene à procura de Helena. Ela não sabe. E Ernesto é grosso. Você é uma inútil. Ela fica com raiva. Sabe de uma coisa? Eu tive o suficiente. Não vou tolerar suas ofensas. Eu estou farta da sua obsessão por Helena. O que você não entende? Você é casado com Helena, mas ela não te ama. Eu sou aquela que te ama. Não mostro isso toda vez que estou em seus braços? Gabriela ouve a conversa e fica chocada. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo da novela Te Dou a Vida. Fiquem ligadinhos aí no canal, deixa aquele like, um beijo no coração e fiquem com Deus.